Então, agora oficialmente, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Eu sou Amanda Fagundes, eu sou farmacêutica, sou Customer Success e Training Specialist para América Latina. Então, o que vocês precisarem relacionado a treinamento, a desenvolvimento de materiais, comunicação, fiquem à vontade em falar comigo. Tiverem alguma dúvida da solução, eu também estou à total disposição. Eu sei que é super corrido para todo mundo, então fiquem à vontade de me ligar, mandar o WhatsApp de áudio, que eu vou ter o maior prazer em atender a todos. Sejam bem-vindos e para falar do UpToDate, né? Então, hoje, qual que é a ideia? Nós falarmos do UpToDate, eu apresentar a solução para quem não conhece, para quem já conhece, já utiliza há alguns anos, né? Como nós estávamos falando há pouco, já é um contrato de alguns anos na instituição, mostrar algumas novas ferramentas ou então algumas funcionalidades que muitas vezes vocês não conhecem. Eu sempre falo que o UpToDate, ele é uma solução eletrônica que ele leva a saúde baseada em evidências para o nosso dia a dia, porque ele como se compilasse todas aquelas publicações e traduzisse as publicações para a nossa prática. Então, ele traz essas informações então, sobre as doenças, sobre tratamentos, sobre medicamentos e, principalmente, o que nós faríamos diante daquela situação. Então, uma vez assinado o UpToDate na instituição, ele está disponível para todos da instituição, de todas as áreas, de todos os cursos, com registros ilimitados. Então, se vocês acessarem por algum computador da instituição que já está cabeado, então não é com o meu laptop no Wi-Fi, eu tenho que estar conectado no cabo, provavelmente, né, na sala dos médicos, biblioteca. Vocês vão conseguir acesso direto, só digitando lá uptodate.com, já verão a barra de busca e conseguem navegar. Mas o importante é vocês se registrarem, porque com esse registro, vocês têm algumas funcionalidades diferentes. Por exemplo, vocês conseguem acessar pelo celular, pelo tablet, vocês conseguem emitir certificados de educação médica continuada. Então, algumas particularidades que só esse registro concede a vocês. Aqui falando alguns números, então, não são somente, né, as publicações, entre aspas, somente as publicações, mas nós temos mais de 6.900 informações sobre medicamentos e outras substâncias, calculadoras médicas, temos materiais para paciente, inclusive já em português, já são mais de 1.500 folhetos para paciente, em uma comunicação simples. Então, UpToDate traz para vocês realmente tudo que vocês precisam para o dia a dia para atender melhor o paciente de vocês. E outro grande diferencial da nossa ferramenta é que nós temos um rigoroso processo editorial. Então, a equipe da Wolters Kluwer, que é essa empresa que comprou o UpToDate, ela possui mais de 150 profissionais, equipe multidisciplinar, e nós temos também uma parceria com mais de 7.500 autores mundialmente reconhecidos. Como é que funciona? Esses autores médicos existe um pré-requisito para ser autor médico parceiro do UpToDate, mas eles fazem essa parceria porque eles são experts do assunto, tem que ser de uma instituição renomada, mínimo de 10 anos naquela área. Então, junto com a nossa equipe, eles fazem a leitura e também tem uma parte separada no UpToDate que eles colocam a sugestão e recomendação deles baseada em toda a experiência e também naquela publicação. Então, é como se vocês já tivessem, além de um resumo, vocês já tivessem também uma segunda opinião sobre aquele tópico. Nós chamamos de tópico, então, o compilado de publicações daquele assunto. Então, hoje já são mais de 12.000 tópicos que nós temos em nossa ferramenta, dentro de 25 especialidades. Essas 25 especialidades significa que no mínimo 90% a 95% das dúvidas desses profissionais, eles vão encontrar no UpToDate. Então, muitas vezes, né, me perguntam, oftalmologia, ortopedia ou alguma outra especialidade que não tem aqui. Eu sempre, né, falei que nós estamos sempre atualizando nossa ferramenta. Em 92, quando o UpToDate ele virou eletrônico, nós tínhamos apenas 2 especialidades e 300 tópicos.
Então, hoje já são mais ou menos 60, 70 atualizações todos os dias. E eu gosto sempre de mostrar na prática, né? Então, aqui eu trago conteúdos sobre ortopedia e conteúdos sobre oftalmologia. Tanto tópicos como imagens, figuras, tabelas, protocolos. Então, mesmo que vocês não sejam de alguma daquelas 25 especialidades, eu falo, não desanimem, que nós também temos conteúdos para vocês na ferramenta. Tá? Para quem entrou depois, tem aqui no chat um link para a lista de presença. Por favor, preencham essa lista. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem abrir o microfone e fiquem à vontade em pedir para eu repetir alguma informação ou tirar essa dúvida, porque quando eu compartilho a minha tela, eu não consigo ver o chat. E aí, outra funcionalidade muito importante do UpToDate, que pode ser muito prática para vocês no dia a dia, é a educação médica continuada, o certificado de educação médica continuada. Então, conforme vocês vão navegando no UpToDate, ele vai registrando quantos minutos vocês ficaram ativos naquela página, qual foi o dia, qual foi o horário, o que vocês procuraram, qual o tópico ou os tópicos que vocês acessaram. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito. E vocês simplesmente selecionam o que interessa para emitir o certificado e vocês podem gerar certificado que aqui no Brasil ele foi validado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia na categoria de horas. Então, para quem já conhece a ferramenta há algum tempo, anteriormente era somente em créditos, hoje já é possível emitir em horas, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil, né? E então, mesmo acessando pelo celular e pelo tablet, vocês também conseguem acumular esse tempo. Então, é muito importante que vocês podem utilizar como horas de residência, de estágio, enfim, ou até alguma ação específica da instituição. Aqui é um print da tela de vocês, né? Então, como acessar, e aí, para a equipe da biblioteca que está aqui, se tiver alguma outra particularidade, por favor, me fale. Mas, basicamente, é entrar no site da biblioteca e acessar aqui acesso remoto UpToDate. Além de ter o link já para o UpToDate, vocês conseguem ter aqui acesso a alguns tutoriais, vídeos que informam sobre a ferramenta, tá? Aqui, se vocês clicarem no uptodate.com, de dentro da instituição, vai abrir já a página de procura. Caso vocês estejam fora da instituição, é necessário que vocês tenham feito previamente o registro de vocês. E aí, como é que é esse registro? Então, na instituição, vocês vão digitar lá uptodate.com ou vão entrar por esse link que eu mostrei para vocês pelo site da biblioteca. E aí vai aparecer para vocês o nome da instituição aqui acima e duas opções, registro ou entrar. Quando vocês clicam em registro, ele vai para essa página, onde vocês vão preencher as informações de vocês. O e-mail não precisa ser um e-mail institucional, tá? Pode ser o e-mail particular de vocês. Vão criar um usuário e uma senha. Pronto, já está feito o registro de vocês. No mesmo momento, vocês já podem acessar de um outro computador remotamente, do celular e do tablet. Hoje o UpToDate para dispositivo móvel, ele está disponível tanto para iOS como Android, e está disponível para até 2 dispositivos por cada conta. Então, como eu estou mostrando aqui, tanto na iOS como Android. E outro fator interessante é que mesmo sendo um aplicativo, ele não tem um conteúdo reduzido, não tem nada resumido. Se vocês acessarem pela web ou pelo celular, vocês vão ter acesso às mesmas funcionalidades, as calculadoras, link para o PubMed, podem fazer, inclusive, busca por voz em português pelo celular, algo que na web ainda não está disponível. Tá? Então, muitas vezes me perguntam, né? Mas eu vou usar um aplicativo, eu não vou ter todo o acesso. Sim, no UpToDate nós concedemos exatamente o mesmo acesso. E como eu já falei, vocês podem ver aqui que eu tenho o meu CME. E aí, o que vocês precisam fazer é revalidar o acesso a cada 3 meses, a cada 90 dias. Então, na instituição, eu fiz o meu cadastro.
estou acessando só pelo meu celular, pelo meu tablet, do meu computador pessoal. Só que a cada 3 meses eu tenho que pelo menos fazer um login na minha conta lá do computador que está cabeado no IP da instituição, porque isso garante que vocês continuam com vínculo na instituição, então isso revalida o acesso de vocês por mais 3 meses, tá? Normalmente vocês recebem um e-mail uns 20 dias antes de vencer, mas a gente, né, 20 dias passa super rápido, então normalmente os profissionais acabam desbloqueando a conta só quando ela é realmente bloqueada. E se ela ficar bloqueada por vocês não terem revalidado esse acesso, vocês só precisam ir até a instituição, colocar login e senha, que automaticamente ela já desbloqueia e volta todas as informações de vocês, tá? Não é necessário registrar uma nova conta. Só desbloquear essa conta mesmo, que vocês já conseguem todo o acesso. Aqui, mais uma vez, os meus contatos, mas como já falei previamente, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. E eu quero mostrar para vocês, então, na prática, como é que funciona o UpToDate, o que ele pode trazer para vocês, agregar no dia a dia. Esse aqui é o formulário que eu pedi para vocês, por gentileza, preencherem. Então, vamos supor que eu já fui lá na instituição, já fiz o meu registro, já tenho o meu login e senha, e vou lá do computador, por exemplo, da minha casa, acessar uptodate.com. Um pouquinho devagar a internet agora. Essa é a tela que eu encontro, então eu tenho aqui assinar ou entrar. Coloco o meu login, minha senha e pronto. Já entrei na solução. Aqui eu vejo o meu nome acima. Eu estava numa outra apresentação, como eu falei para vocês. Eu vou até já mostrar. Tá todo em espanhol o meu template, mas aqui abaixo vocês podem mudar o idioma para português. Quando vocês submetem, então pronto, todo o template já fica em português. Aproveitando que eu estou falando do idioma, aqui na conta de vocês têm toda a parte de configuração. Então, tudo que vocês precisarem, mudar o nome, o e-mail, desinstalar algum dispositivo móvel, tudo relacionado à configuração vai estar sempre aqui nesse bonequinho verde. Aqui ao lado eu tenho o meu certificado, minhas horas de CME. E eu tenho, então, a nossa página principal. Como nós falamos, como eu falei no início, né, nós somos uma solução totalmente baseada em evidências, e é por isso que essa parte aqui em branco, ela apresenta na página principal. É para mostrar para vocês que nós não temos nenhum patrocínio, vocês não vão ver nenhuma propaganda, nenhum patrocínio de instituição, indústria farmacêutica, porque ela é realmente uma solução, e essa sempre foi a finalidade do UpToDate. Aqui eu tenho minha barra de pesquisa. Abaixo eu tenho uma homepage do Covid. Então, devido à pandemia, foi criada essa homepage. Inclusive, ela está aberta para quem não é assinante do UpToDate. O ano passado, em 9 meses que ela foi criada e foi liberada para todos, nós tivemos mais de 1 milhão de acessos. Então, aqui vocês podem encontrar novas publicações, tratamentos, material para pacientes, protocolos interativos, principais perguntas que o paciente pode fazer para vocês, gráficos, imagens, tabelas, tudo está totalmente liberado pela UpToDate. E aqui abaixo eu tenho 3 abas que eu também consigo ver isso pelo meu celular, tá? Que é outra vantagem de eu ter a minha própria conta. Na primeira aba, eu tenho o meu histórico. Ela não é para demorar desse jeito, tá? É a minha internet que não está muito boa. Eu tenho o meu histórico aqui dos últimos dias, tudo que eu acessei. Eu tenho uma aba chamada Mais Visualizados, que são tópicos que eu acessei pelo menos 3 vezes nas últimas semanas. E eu tenho os favoritos. Eu posso colocar como favorito uma calculadora que eu estou sempre utilizando, ou, por exemplo, o que tem de novo em alergia e imunologia, pode ser alguma figura ou um gráfico que eu quero utilizar amanhã em uma aula para compartilhar com uma reunião clínica com os meus residentes.
Então, qualquer tópico, qualquer funcionalidade que eu navegar agora nos próximos minutos, vocês podem selecionar como favorito. Além de vocês terem essa facilidade de acessar aqui pela página principal, se tiver alguma atualização de qualquer um desses tópicos, de qualquer uma dessas abas, vai aparecer uma bolinha laranja aqui. Isso notifica vocês que tem algo novo daquele tópico desde a última vez que você entrou. Então, teve alguma atualização e ele fica sinalizando para você aquela atualização com uma bolinha laranja. Se eu entrar aqui no meu nome, no meu histórico, talvez eu tenha... que ele vai ter um histórico um pouco maior. Aqui, ó. Eu tenho uma bolinha laranja guardada. É essa bolinha laranja aqui que vai aparecer notificando. Vamos supor que eu estou com um paciente, não posso me atualizar, não posso ler agora esse tópico sobre a vacina. Então, a próxima vez que eu me logar, ela vai continuar ali, tá? Então, enquanto eu não clicar, ela não some. E sempre que eu acessar esse tópico, ele vai aparecer em forma de pop-up o que teve de atualização desde do meu último acesso a esse tópico. Então, a outra vantagem, eu não preciso ler todo o conteúdo novamente para me atualizar. Ele já vem como forma de alerta, também laranja, me dizendo o que eu tenho que ler para me atualizar. Então, eu ganho muito tempo nisso. E só se eu tiver registrado, eu consigo também fazer visualizar essa bolinha laranja. Para a gente finalizar aqui a parte da página principal e já irmos para a busca, se eu clicar então aqui em CME, eu vejo que os meus pontos, né, já estão na categoria de tempo. Mas se vocês fizerem o registro de vocês pela primeira vez, o padrão da solução é aparecer em forma de créditos. Vocês podem vir aqui ao lado, em ferramentas. E isso também eu vou compartilhar com vocês alguns links curtinhos de como fazer, como emitir um certificado, como fazer uma busca, tá? Mas mais para vocês saberem realmente que dá para trocar, vocês devem vir aqui em ferramentas, editam e mudam para esse time-based tracking e já salvam. Automaticamente ele vai mudar de categoria, que estava aqui, provavelmente categoria 1 de crédito, para tempo, e aí vocês já podem resgatar um certificado. Para eu resgatar um certificado, então, se eu acessar pelo meu celular, pelo meu tablet, eu também acumulo esse tempo. E esse tempo é um tempo ativo na solução. Então, isso é uma grande vantagem para uma instituição, porque é o tempo, por exemplo, eu fiquei 1 minuto em uma página, qual foi a data, qual foi o horário, o que eu procurei e qual foi o tópico, ou muitas vezes, né, os tópicos que eu acessei. Então, é legal porque se eu quero emitir um certificado, eu consigo visualizar exatamente o tempo que o profissional ficou ativo naquele conteúdo. Então, não adianta fazer o login, por exemplo, de manhã, o logout à noite, que esse tempo não fica correndo. E sim é o tempo que eu mexo meu mouse, que eu clico no tópico, que eu navego nos subtópicos, aí sim ele vai contabilizando. Para eu resgatar um certificado, então eu venho aqui em resgatar CME, visualizo os tópicos que eu quero resgatar. O mínimo que eu preciso, deixa eu descer aqui, fica mais fácil, são 25 minutos. Então, eu vou selecionar aqui até dar o 25, já deu. E aí, ele já habilita aqui o continuar. Eu continuo. Aqui existe uma pesquisa que ela pergunta se aquela minha seleção ali anterior, ela modificou a minha conduta, se ela reforçou o meu approach, para que foi, se foi para diagnóstico, se foi para tratamento. Não é obrigatório vocês responderem, mas caso vocês respondam, é interessante porque nós temos um relatório mensal da instituição e aí eu posso visualizar como é que está a instituição como um todo em relação ao up-to-date. Nós temos algumas publicações que mostram que cerca de 37% dos profissionais mudam de opinião pós o uso do up-to-date. E aí eu consigo visualizar, então, e compará-los com essas publicações.
Mas eu não consigo ver, por exemplo, o que a Amanda exportou. Não, eu consigo ver a instituição exportou 10 horas de certificado e dessas 10 horas, 30% respondeu que mudou a conduta. Tá? É algo, logicamente, respeitando também a individualidade de cada um. Vou submeter e ele automaticamente já salva o meu certificado. Quando ele salva o meu certificado, eu tenho o meu histórico todo salvo. Então, de todos, ele já mudou aqui, ó, de resgatar para histórico. Então, todos os meus certificados anteriores, eles ficam guardados aqui. Isso é algo interessante também, porque caso eu não faça esse processo de selecionar os meus créditos e gerar um certificado, pelo menos a cada 2 anos, aqueles créditos expiram. Então, é bom vocês, é interessante que vocês emitam um certificado e salvem aqui em histórico para que vocês utilizem no momento que precisarem. E aí, também é importante que ele fique aqui salvo muitas vezes porque a gente esquece onde gravou, se foi em algum e-mail, enfim, se imprimiu e não sabe onde guardou. Então, todos os certificados de vocês relacionados com a conta de vocês ficam salvos aqui nessa parte de histórico. Como eu falei anteriormente, caso vocês acessem pela instituição e não revalidem o login de vocês a cada 3 meses, vai ter um bloqueio na conta de vocês, onde vocês não vão conseguir fazer, não vão conseguir acessar o up-to-date de fora da instituição. Só que se vocês forem até a instituição, vocês colocam login, senha e já recuperam toda a conta de vocês, incluindo o histórico dos certificados e os créditos acumulados. Então, se vocês esquecerem de revalidar a conta e bloquear, não criem novo usuário, tá? Nós não temos limite de registro, mas é interessante para vocês mesmos, né, que mantenham esse número e tenham, então, a conta de vocês em um acesso só. Se eu quiser voltar para minha página inicial, eu sempre tenho também o mesmo template padronizado. Então, se eu clicar aqui em Up to Date, ele volta para a página inicial. E eu quero falar um pouco da procura. No Up to Date, vocês podem fazer uma busca em linguagem natural. Então, vocês não precisam usar nenhuma regra. Como a minha página aqui, eu já selecionei o idioma e mudei para português, vocês podem fazer uma busca em português. E vocês podem procurar sinais, sintomas, exames laboratoriais, abreviações médicas, que existe uma inteligência artificial por trás da nossa solução que compreende o que vocês querem dizer e aí facilita também a busca de vocês. Quando eu começo a digitar, por exemplo, ele já me traz aqui algumas sugestões. Então, vamos supor que eu coloco aqui tratamento de hipertensão. E essa aqui é a minha página de resultados. Como é que funciona a página de resultados? Eu posso minimizar aqui os meus resultados ou expandir todos os detalhes. Eu tenho os meus tópicos, então esses aqui em negrito são os tópicos que eu falei anteriormente, que nós temos mais de 12 mil dentro da nossa solução. Esses tópicos, eles são organizados de acordo com a relevância. Eu tenho abaixo deles um resumo e também tenho links direto para subtópicos dentro do conteúdo. Vamos supor que eu ainda quero filtrar um pouco mais o meu resultado. Eu consigo selecionar aqui pacientes adultos, pediátricos, material para pacientes, também uma linguagem simples. Hoje já são mais de 1.500 folhetos que nós temos para pacientes, e gráficos, imagens e tabelas. Esse conteúdo aqui dos gráficos, imagens e tabelas já são mais de 36 mil e vocês podem utilizar tanto na instituição como fora da instituição, por exemplo, algum congresso, caso alguém vá dar alguma aula fora da instituição. Vocês, por serem assinantes do Up to Date, vocês podem usar livremente qualquer uma dessas imagens, gráficos e tabelas. Além disso, é bem interessante porque vocês podem, por exemplo, selecionar uma imagem. Vocês já têm aqui abaixo a referência, a descrição dela. Ao lado, eu tenho qual foi o tópico
em que ela se encontra hoje. Vamos supor que eu quero utilizar, então, em alguma aula ou quero discutir com algum colega. Posso selecionar como favorito ou até mesmo compartilhar com alguém que seja de fora da instituição. Essa pessoa consegue ter acesso somente a essa imagem por 30 dias. Posso imprimir e posso exportar para o PowerPoint. Quando eu clico aqui em exportar para o PowerPoint, ele vai fazer o download dessa imagem. Então, por isso que eu falei que vocês podem utilizar tanto na instituição como fora dela. E se eu clicar aqui na imagem que foi feito o download, ele vai abrir, então, já o slide pronto. Aqui, no caso, né, é um gráfico, mas algumas imagens não tem perda nenhuma da qualidade da imagem. Já vem aqui o nosso logo e os copyrights. Por isso que vocês podem utilizar fora da instituição também livremente. Tem alguns tópicos que até nós temos vídeos também que vocês podem utilizar. Então, acho que é uma grande vantagem. E tem muita gente que já utiliza o UpToDate por muito tempo e não sabe dessa facilidade de exportar para o PowerPoint. Vou fechar e vou voltar lá para os meus tópicos. Então, como é que eu navego no UpToDate? Então, eu quero verificar, coloquei aqui tratamento de hipertensão, e aí vou acessar esse tópico aqui que fala de escolha de terapia para hipertensão. Quando eu clico nesse título, então ele vai abrir o tópico, onde eu tenho mais uma vez aquele padrão que eu já falei anteriormente. Eu tenho uma outra barra de busca, que é um pouquinho menor, mas que aí eu vou buscar dentro do meu conteúdo. Por exemplo, eu coloquei aqui tratamento. Se eu colocar encontrar, ele vai achar, então, ao longo do meu tópico, 213 vezes a palavra tratamento ou sinônimos, né? Terapia, manejo. Ou eu posso selecionar aqui exatamente a palavra tratamento. Então, facilita também a busca de vocês dentro do conteúdo. Ou eu posso vir aqui ao lado e navegar nos subtópicos. Então, eficácia relativa de antipertensivo, monoterapia, diretrizes internacionais. Eu tenho informações para paciente. Também tenho gráficos, imagens e tabelas aí relacionados só ao meu tópico. Vamos supor que eu quero visualizar. Ele já abre também gráficos, imagens, tabelas só sobre esse tópico. Aqui abaixo do título, eu tenho quem são aqueles médicos que têm o processo editorial de parceria com a UpToDate, que fazem, então, a leitura das publicações e, junto com a nossa equipe editorial, coloca a sugestão, recomendação deles e também fazem um resumo sobre essas publicações. Se eu quiser saber sobre eles um pouco mais, é só clicar no nome deles que já abre. Então, qual é a instituição, qual que é a área. Então, existe um pré-requisito. Desses mais de 7.500, nós temos aqui no Brasil por volta de 40 médicos que fazem parte dessa equipe editorial. E eu também tenho aqui, como padrão de todas as páginas, 2 datas. Sendo a primeira data, quando a nossa equipe editorial fez a última busca na literatura, para verificar se tinha alguma publicação que fizesse sentido estar aqui dentro desse tópico. E a segunda é quando teve realmente a última atualização. Então, depois de 17 de setembro, não teve nada, então, porque não teve nenhuma publicação que se encaixasse, vamos dizer assim, dentro desse tópico. Mas, mesmo assim, todos os meses, todos os dias, a nossa equipe editorial está fazendo essa busca em todos aqueles números que eu falei daquelas revistas, publicações. Então, quando eu navego no meu texto, eu tenho aqui, então, os subtópicos. Eu posso acessar as minhas referências clicando no número dessa referência, ou então o meu subtópico aqui de referências vai descer toda a minha página. Nesse caso, eu visualizo só para um tópico 117 publicações.
E se eu quiser saber um pouco mais sobre essa publicação ou acessá-la, é só clicar nela, que vai abrir um link para o PubMed, e aí eu consigo ter acesso ao abstract daquela publicação. Então, assim, se vocês tiverem a assinatura dessa revista, dessa publicação, ou então for uma publicação que está aberta ou que é aberta, vocês conseguem acesso completo, tá muito ruim mesmo, desculpe, acesso completo a essa publicação. Se não for um desses casos, a UpToDate não concede nenhum acesso a mais, tá? Vocês só ficariam realmente aqui no abstract. Então, vale a pena tirar essa dúvida com a equipe da biblioteca, que vai saber informar para vocês se vocês têm assinatura ou não. Então, aqui, 117 publicações. Oi, Amanda, só para completar essa informação, é o seguinte, Pois não. A gente hoje acessa o UpToDate via café. E alguns editores, quando você, por exemplo, o caso da Jama, não lembro agora, mas acho que ela é a própria editora. Mas se ele busca e ele tem o acesso café, os editores da Elsevier, eles conseguem reconhecer. Então, ele conseguiria o texto completo de algumas revistas, entendeu? Mas eles precisam ter o acesso ao portal da CAPES. Então, eles conseguiriam, sim, a partir da UpToDate, ter acesso. Pode ser que, por exemplo, a Jama a gente tem no portal da CAPES, mas eu não sei se essa editora é reconhecida pelo IP, entendeu? Então, alguns reconhecem, sim. O que vai acontecer é que ele vai identificar, vai dizer que é o FRJ, mas ele teria que ter o acesso via café, já ter feito esse cadastro, salvo no navegador, e aí ele vai avançar, vai entrar no acesso e vai conseguir o texto completo. Tá? Então, assim, quem está participando da apresentação e que não tem ainda o acesso café, o acesso do portal CAPES, não é mais por proxy, agora é por um outro mecanismo. Entre em contato com a gente, com a biblioteca, que a gente passa para vocês o tutorial, tá ok? É isso, Amanda, só para completar, que aí você teria, assim, como linkar e chegar ao artigo. Não, ótimo, agradeço, porque muitas vezes me falam, mas eu acessei e não consigo ter acesso ao artigo. Então, eu sempre gosto de reforçar que o nosso acesso é até aqui, o restante é com a instituição. E também agora, por causa da pandemia, tem muito acesso também que está liberado, né? Então, muitas revistas, muitas publicações, eles conseguem. Mas, como eu sempre falo, a melhor forma de saber é entrar em contato com a biblioteca. Vou voltar aqui para o nosso tópico. Então, como eu naveguei com vocês e vocês viram que eu tenho aqui as publicações, né, as referências, e lá embaixo já o link para o PubMed, mas eu tenho uma parte separada, e essa parte separada sempre vai ser o meu primeiro subtópico aqui à esquerda, que chama Summary Recommendations. Aqui em Summary Recommendations, vocês não visualizam os números das publicações, das referências, porque é aqui que tem aquela parte onde os nossos autores colocam a sugestão, a recomendação ou até mesmo um resumo sobre a experiência própria deles e o que eles fariam diante dessa situação. Então, é uma parte separada, tá? É aqui em Summary Recommendation, sempre vai ser o primeiro subtópico. Caso vocês queiram, aqui, ó, nós recomendamos, por exemplo, nós recomendamos, enfim, tem bastante conteúdo aqui nesse tópico. Caso vocês queiram referenciar um conteúdo que foi escrito por um autor parceiro do UpToDate, nesse e-mail também que eu vou compartilhar com vocês, para quem preencheu a lista de presença, ele traz um exemplo de como referenciar. Também vou compartilhar com a biblioteca. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com a biblioteca, que mostra, então, como referenciar algo que foi escrito por um autor do UpToDate, tá? Além de vocês terem aqui, então, a recomendação, a sugestão, o resumo desses autores, vocês têm uma outra classificação em relação à publicação, que é a do Grade. Para quem não conhece, o Grade Group é um grupo do Canadá,
que é liderado por um médico chamado Dr. Gordon Gaia, e o Dr. Gordon, com a equipe dele, faz uma classificação da publicação. Então, vamos lá, nós temos a publicação, a opinião dos nossos autores, que já são renomados, experts no assunto, e aí, o que eles fariam em relação àquela sugestão que a publicação traz? Só que o grade, ele faz a classificação da publicação. Então, por exemplo, se eu clico aqui no grade 1B, eu consigo ter aqui a recomendação, que é uma recomendação forte e que deve ser aplicada à maior parte dos pacientes. Mas muitas vezes eu tenho uma recomendação 2, que é uma recomendação fraca, que pode ser o grau de evidência daquela publicação, pode ser alta, moderada ou baixa. Então, eu posso, inclusive, achar classificações do Grade Group como 2C, uma publicação fraca, né, uma recomendação fraca, com baixa qualidade de evidência. Só que, mais uma vez, a nossa solução é totalmente baseada em evidências, então, por isso, aqui é um 2C, por isso que nós temos as referências, a recomendação dos nossos autores, e muitas vezes a gente sabe que é o que dá para fazer, é o que nós temos para fazer naquela situação. Então, por isso que nós colocamos em nossa ferramenta, mas sinalizamos com a classificação mundialmente reconhecida, que é essa do Grade Group. Tá bom? Então, sempre essa parte dos autores, ela vai estar aqui como primeiro subtópico, onde inclui a recomendação, sugestão ou resumo deles, e a classificação do grade. Vocês verificam aqui no meu tópico que todo o conteúdo dele está em inglês, né? Então, eu fiz uma pesquisa em português. Se eu fizer um acesso pelo meu celular ou tablet, eu, inclusive, consigo fazer uma busca em português, mas o conteúdo do UpToDate, ele é todo em inglês. Existe uma forma que, obviamente, não é oficial, tá? A Wolters Kluwer não se responsabiliza por essa forma de tradução. Só que se eu acessar o UpToDate pelo Google Chrome, como eu estou aqui acessando, eu tenho aqui uma possibilidade de clicar com o botão direito e traduzir, como eu estava numa apresentação em espanhol, eu posso traduzir para escolher outro idioma e traduzir, por exemplo, para o português. Então, aqui, obviamente, é uma tradução do Google, né, da Google, é uma tradução ao pé da letra, eu tenho que tomar muito cuidado porque envolve informações médicas. Só que, se eu comparar entre um profissional não acessar o UpToDate porque o conteúdo está em inglês e ele acessar com cuidado fazendo essa tradução, é melhor que ele acesse com os devidos cuidados. Então, aqui dá para vocês verem como é bem feita, mas não é oficial. Por isso que a gente não se responsabiliza. Tá? E uma vez que vocês colocaram aqui para português, qualquer página seguinte que vocês acessarem, ela vai continuar fazendo a tradução automática. E a hora que vocês quiserem que pare de fazer essa tradução, é só vir aqui e trocar para o inglês. Então, é um jeito que eu sempre mostro, mas, mais uma vez, não é oficial, a gente não se responsabiliza, tá? Fazendo, então, um outro paralelo, nós temos dentro da nossa solução mais de 6.900 informações sobre medicamentos ou outras substâncias. Eu posso fazer uma busca pelo nome comercial dele, posso acessar, por exemplo, por dentro de um tópico. Então, é muito fácil também navegar e encontrar essas monografias. Por isso que eu sempre falo que o UpToDate não é somente, né, para os médicos, ela tem informações para todos os profissionais da saúde. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Verapamil, eu acesso, então, a monografia desse medicamento. Ele vem de uma outra solução que nós temos na empresa, que é o Lexicomp, tá? Só que dentro do UpToDate nós temos um percentual dessa solução, por isso que vem com esse outro logo aqui. E o que eu tenho de informação? Categoria farmacológica, dose para paciente adulto, dose para paciente com disfunção renal, hepática, administração, se for algum uso off-label, quais são as reações adversas. Por exemplo, a parte da equipe de nutrição, interações com alimentos, interações com outras substâncias, né, ou medicamentos.
para a equipe de enfermagem, monitoramento dos parâmetros, farmacodinâmica, farmacocinética. Então, toda a informação sobre aquele medicamento ou aquela substância, eu também consigo ter acesso. E seguindo o mesmo padrão, se eu descer aqui o meu subtópico, eu acesso ao final da página as referências daquele conteúdo e também o link direto ao PubMed. Então, sempre eu tenho o mesmo template também para facilitar a navegação de vocês. Se eu vier aqui na parte de interações medicamentosas, dentro da minha monografia, eu tenho acesso a essas substâncias por ordem alfabética, como vocês podem ver aqui. E ao final de um resumo sobre essa interação, eu tenho uma classificação do risco dessa interação. Só que vamos supor que eu não quero verificar somente o verapamil, eu quero verificar meu paciente como um todo, eu quero verificar uma prescrição desse meu paciente. Eu posso acessar aqui pelo menu, ao lado, interações de medicamentos. Se alguém tiver pelo celular ou tablet, também fica aqui no menu à direita. Ou então, como eu falei para vocês, clicar aqui em Up to Date, voltar para a página principal e acessar o módulo de interações de medicamentos. Quando eu acesso esse módulo, dentro do Up to Date, ele também vai abrir o conteúdo da Lexicomp, e aí eu posso inserir até 50 substâncias e analisar uma prescrição. Então, eu posso colocar medicamentos, eu posso colocar, por exemplo, ômega 3, posso colocar vitaminas, substâncias naturais, então, camomila, vamos supor se tem alguma interação com álcool, ou então se meu paciente é fumante, eu posso acrescentar. Posso colocar, deixa eu colocar aqui a bupropiona, vou colocar um medicamento e vou colocar o Ziban, que é um dos nomes comerciais da bupropiona. Então, notem que ele já bloqueia, porque ele diz que já tem na minha lista. Então, ele identifica já a duplicação. Então, você já tem uma segurança anterior que vocês podem já verificar. Acho que eu já coloquei o tamoxifeno, já tinha colocado. E vocês podem analisar. Agora ele apareceu, que está com um delay mesmo a minha internet, desculpe. Então, vamos supor que eu tenho essa prescrição aqui do meu paciente, acrescentei também tabaco, etanol, vitamina. Então, aquela mesma classificação anterior eu tenho aqui nessa página de resultados, onde o X eu não posso ter combinação, o C eu devo monitorar, o D eu tenho que considerar uma modificação dessa terapia, não preciso fazer nada. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como a UpToDate faz essa classificação, vocês só precisam colocar um mouse aqui acima que tem toda a descrição. E aí eu quero saber, por exemplo, então, por que a bupropiona com etanol deve ser considerada modificação dessa terapia? Ou então, um anticoagulante varfarina com camomila, qual é a interação? Qualquer interação de qualquer classificação que eu tiver, caso eu acesse, ele vai aparecer, mais uma vez, qual é o título, qual é o risco, um resumo, qual deve ser o manejo do meu paciente, outros medicamentos que têm essa mesma ação, e uma discussão baseado na literatura e seguindo o mesmo padrão, as referências com acesso direto ao PubMed. Então, tanto os tópicos, monografias de medicamentos, interações medicamentosas, todas elas possuem o mesmo padrão com link de acesso ao PubMed. Vamos supor que eu quero verificar apenas um medicamento, como eu fiz na página anterior, com aquele medicamento, só que eu não quero ver por ordem alfabética. Eu quero visualizar todos os medicamentos ou substâncias que têm interação com ele, mas de acordo com a classificação. Eu posso vir aqui nesse módulo de interações medicamentosas, posso selecionar só um medicamento, ou então posso clicar
nele, que ele vai me abrir, então, por exemplo, para a bupropiona só, vou tirar todo e vou clicar só na bupropiona, eu tenho 101 resultados de interação, e aí ele vem classificar, aqui ele vem organizado pela classificação, seguindo o mesmo padrão. Se eu clicar, eu acesso todas aquelas informações e o link direto para o PubMed. É uma outra forma que eu particularmente prefiro quando eu quero visualizar interações medicamentosas, que eu acho que fica mais claro por aqui do que dentro da monografia. Mas, claro, fica a critério de cada um. O importante é que vocês saibam que tem essas duas maneiras de acessar. Vou voltar então aqui para os próximos minutos, mais uns 10 minutos no máximo, eu já termino e abro para perguntas, tá? Aqui então eu tenho conteúdos, eu tenho 2 tópicos que são bem importantes e bem parecidos. O primeiro eu tenho aqui como novidades e o segundo, atualizações sobre mudanças na prática. Se eu vier aqui em novidades, eu tenho dentro daquelas 25 especialidades que eu falei para vocês, o que eu tenho de novas publicações. Por exemplo, dentro de cirurgia, o que eu tenho de novo? O que eu tenho de novas publicações? Então, aqui também segue o mesmo padrão dos nomes. Olha aqui a diferença. A última atualização foi no dia 25 de maio. Eu tenho aqui ao lado quais são os tópicos ou as áreas, né, aqui dentro de cirurgia. E aí, quando, por exemplo, eu venho aqui dentro de cirurgia bariátrica, eu tenho qual é o título daquela publicação, quando foi aquela publicação, eu tenho, mais uma vez, o link direto para referência com acesso ao PubMed. Sempre ao final de um resumo do que é essa publicação, eu tenho o acesso direto para o tópico em que ela se encontra, ou os tópicos em que ela se encontra. Então, sempre vai ter o mesmo padrão. Se tiver a publicação mencionando algum medicamento, alguma substância natural, algum fitoterápico, eu também tenho aqui acesso direto à monografia. Por que eu falei que é parecido? Se eu vier aqui em Up to Date, conteúdo e atualizações sobre mudanças na prática, eu também vou encontrar novas publicações. Qual que é a diferença? Se eu vier aqui em atualizações sobre mudanças na prática, eu não tenho a página separada por especialidade. Então, as especialidades, tópicos e subtópicos virão aqui à esquerda. Aqui, mais uma vez, a data. E se eu acessar, por exemplo, dentro de doenças infecciosas, eu tive uma publicação em novembro que teve uma modificação em maio. E eu tenho, então, mais uma vez, o resumo, com acesso às referências, acesso ao tópico, a monografia. Só que, como o nome já diz, ele sugere uma mudança de conduta, eu tenho também a recomendação dos nossos autores, ou sugestão, seguido da classificação do Grade Group. Por isso que está separado entre novidades e atualizações sobre mudanças na prática. Então, eu sempre sugiro que vocês acessem essa página, selecionem como favorito de vocês e também dentro da especialidade de vocês aqui em conteúdo, selecionem para vocês sempre terem as informações mais atualizadas e sinalizadas na página inicial de vocês. Eu já falei aqui de medicamentos, mas só para mostrar que nós temos, então, um módulo direto para medicamentos, onde eu tenho novas publicações que envolvam medicamentos ou substâncias naturais, material para paciente. Aqui eu tenho aquela lista por ordem alfabética dos mais de 7.000 monografias de medicamentos. Orientação para paciente. Eu tenho mais de 1.500 folhetos, então nós temos a certificação do Home Code. É uma certificação que garante que essa informação ela é de qualidade e ela é numa linguagem simples. Então, eu também tenho dentro das especialidades e eu tenho 2 tipos de material para o meu paciente. O básico, onde são
as 4, 5 principais perguntas que um paciente vai fazer para vocês. E o além do básico, como o nome já diz, um pouco mais longa, um pouco mais detalhada, porém também uma linguagem simples e de fácil entendimento. Eu vou acessar aqui, por exemplo, dentro de gravidez e nascimento. E aí já abre para mim aqui básico e além do básico, onde eu tenho, por exemplo, dentro de amamentação. Alguns têm até alguns vídeos aqui, mostra como amamentar. Então, vem perguntas bem simples. Quando que eu preciso iniciar a amamentação? Meu bebê precisa de outro alimento ou bebida? Quais são os principais problemas que podem acontecer durante a amamentação? Se eu quiser, por exemplo, visualizar os gráficos desse material para paciente, gráficos, imagens ou tabelas, esse aqui é um tópico que eu gosto sempre de mostrar, porque ele sempre vem em forma de desenho, então, ou algumas imagens, mas que sem impacto para o meu paciente. Eu posso também exportar, imprimir, compartilhar. Então, é bem interessante, bem intuitivo para vocês navegarem. Vou voltar e vou acessar aqui, além do básico. Vou aqui, por exemplo, em problemas comuns da amamentação. Então, vocês podem ver que é um pouco mais longo, um pouco mais detalhado, também numa linguagem simples. Esse aqui é um que tem uma imagem. Então, problemas de amamentação, eu posso ver, por exemplo, aqui, né, leite empedrado, como a gente diz, ou então como alimentar gêmeos, enfim. Tem toda uma explicação um pouco mais completa, mas que vocês também podem seguir os mesmos passos. Aí eu vou acessar aqui tópicos por especialidade. Como é que funciona? Nós temos alguns estudos que mostram que os profissionais, em média, eles ficam 82 segundos na solução UpToDate. Então, eles entram com uma dúvida, fazem lá a procura em linguagem natural, já acessam um tópico, um conteúdo, leem ali um resumo, acessam o que precisam, tiram as dúvidas e já saem da ferramenta para atuar com seu paciente. Isso é super prático. Mas caso eu queira, vamos supor que eu estou com um pouco mais de tempo, eu quero ler, eu estou fazendo algum trabalho, preparando alguma aula, eu tenho aqui em conteúdo tópicos por especialidade. Aqui eu sempre recomendo que seja lido com calma, porque vocês conseguem navegar dentro de todo o conteúdo que a gente tem dentro dessas especialidades. Por exemplo, dentro de medicina cardiovascular. Quais são os tipos de conteúdos, tá? Então, eu vou, por exemplo, de desordem lipídica. Aí tem todos os tópicos, subtópicos, tratamento. E aí eu vou clicando até chegar em um tópico. Então, aqui eu sempre falo que não é algo para vocês acessarem quando vocês estão com um paciente, que não é tão simples. Aproveitem que a nossa barra de pesquisa, de busca, é tão fácil de navegar. Mas é algo que vai ser bem completo caso vocês queiram ler, se atualizar, se especializar ou até mesmo preparar algum material. E para finalizar aqui, os nossos autores e editores, que eu já falei anteriormente, também por especialidade. E quando eu clico, eu tenho aquela mesma informação que eu tenho dentro do tópico. Quem eles são, de onde são, quais são as áreas que eles atuam. Então, como eu falei, existe um pré-requisito, então todos eles têm que ser, tem que ter no mínimo 10 anos de experiência naquela área, tem que ser de uma instituição renomada. E aí eu encontro lá os 40 brasileiros, 43, se eu não me engano, brasileiros, dentro desses 7.500 médicos mundialmente reconhecidos. E aí eu já falei aqui de interações medicamentosas, quero finalizar com o módulo de calculadoras. Então, pelo celular e pelo tablet também é muito fácil navegar nas calculadoras, tá? Hoje são exatamente 196 calculadoras que eu tenho no UpToDate. Então, vale a pena vocês navegarem dentro da área de vocês. Ou então, por exemplo, vocês podem verificar alfabeticamente uma calculadora. Desde calculadora simples, como eu visualizo aqui, conversão de unidades de temperatura ou de peso,
Posso acessar alfabeticamente, como eu falei, mas eu posso também fazer uma pesquisa. Por exemplo, se eu coloco BMI, ele já entende que é índice de massa corpórea. Ele vai me trazer aqui, então, as calculadoras de índice de massa corpórea alfabeticamente listadas, ou eu posso colocar BMI dentro de especialidade. Ele também vai trazer as calculadoras diferentes. Vamos supor que eu quero acessar essa primeira aqui. Então, dentro de anestesiologia, eu também posso selecionar a calculadora como meu favorito. Então, eu posso mudar aqui para metros, centímetros. Vou colocar aqui quilos ou libras. Vamos colocar, por exemplo, 2 metros e 100 quilos. Então, eu tenho aqui o resultado do meu índice de massa corpórea, 25 quilos por metro quadrado. A precisão decimal eu consigo também mudar, aumentar, diminuir. Abaixo eu tenho uma interpretação dessa calculadora, então nesse caso esse paciente está com peso normal. Vamos supor que eu altere e faça alguma coisa aqui, coloco, sei lá, 4 metros. Ele vai me mostrar qual que é o range dessa calculadora, porque as calculadoras também possuem ao final as referências. Então, todo o nosso conteúdo segue o mesmo padrão das referências com o link para o acesso ao PubMed e, se necessário, se possível, o acesso do conteúdo na íntegra. Então, as calculadoras, eu sempre falo, pelo celular é muito, muito fácil mesmo acessar. Vou voltar para a minha página inicial e dentro do UpToDate que eu queria mostrar para vocês, nós cobrimos todo o conteúdo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem que eu volte a algum módulo, é só falar, é só entrar em contato comigo ou com a biblioteca da instituição. Mas o que eu queria deixar principal de recado para vocês é: se registrem, acessem remotamente, emitam o certificado de educação médica continuada, porque vale muito a pena e é um grande presente da instituição para vocês, que vocês podem utilizar ao longo de todos os anos, de todos os cursos, em todas as áreas. Não tem limite de registro, de acesso. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite e abrir aqui para perguntas. Eu vou parar a gravação